Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 1º de março e nós vamos começar a meditar em Provérbios, mais uma vez, aproveitando que o mês de março conta com 31 dias e o livro de Provérbios tem 31 capítulos, poderemos realizar a meditação de um capítulo por dia. E nesse mês de março, o Espírito Santo nos deu um direcionamento de escrever um texto chamado Pílulas de Provérbios. E vamos ler aqui, porque nós fizemos aqui uma explanação, que o livro de Provérbios divide-se em 31 capítulos e cada qual deles trata de vários assuntos, o que torna difícil conhecê-lo. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é organizar capítulo por capítulo em pílulas, que são a reunião dos versículos em pequenos temas que permitem ao leitor decidir se lerá todas as pílulas reveladas por capítulo, por tempo diário pré-definido de leitura, ou por número de pílulas a serem lidas, como ler uma, duas ou quatro por dia. A versão usada para esse trabalho será a NVI, a Nova Versão Internacional, com o apoio de outras versões para a explicação de alguns textos específicos. O Espírito Santo nos deu essa orientação de organizar os capítulos de Provérbios em trechos que formam ensinamentos para a vida, de forma a facilitar a absorção dessas informações tão caras, pois garantem uma vida realmente de longevidade, paz, riquezas e saúde. Que Deus abençoe muito a sua vida com essa leitura. Hoje é 1º de março de 2025, então nós organizamos Provérbios capítulo 1. Organizamos Provérbios capítulo 1 em 7 pílulas. Primeira pílula: qual é a autoria de Provérbios? É só o versículo 1º. O versículo 1º nos diz: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E aqui fazemos o primeiro apontamento. Provérbios é um livro escrito pelo rei Salomão, por Agur e por Lemuel. Nós estamos lendo o capítulo 1, que fala que estes são os provérbios de Salomão. Mas Salomão escreveu os capítulos 1 a 29, Agur escreveu o capítulo 30 e o Lemuel escreveu o capítulo 31. Agur era um sábio e Salomão e Lemuel eram reis. A segunda pílula é: quais são os objetivos do livro de Provérbios? Muitas pessoas, quando começam a ler um capítulo da Bíblia, um livro da Bíblia, não param para pensar qual a razão pela qual eu vou ler esse texto. Salomão tomou esse cuidado de colocar logo no começo do livro por que ele escreveu Provérbios. Então ele colocou aqui os objetivos do livro. Os versículos 2 ao 6, ele explica: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Então, o primeiro objetivo de Provérbios é ajudar-nos a conhecer a sabedoria, a entender o que é certo, o que é errado, e nos ajudam a entender o que é disciplina e a compreender quais as palavras que trazem entendimento. Versículo 3. A viver com disciplina e sensatez. Sensatez é bom senso, fazendo o que é justo, direito e correto. Versículo 4. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, o versículo 4 nos explica que o livro de Provérbios é muito bom para ser lido por adolescentes, por jovens, porque revela como ter uma vida abençoada e como tomar decisões importantes na vida. Uma pessoa pode pensar assim: mas eu sou jovem, eu tenho que errar muito para depois acertar.
O texto aqui está dizendo: se você meditar em Provérbios, você pode adquirir prudência e conhecimento antes de tomar as suas decisões. E isso traz uma recomendação para os pais e avós. Incentivem seus parentes, adolescentes, com até mesmo crianças. Compre Bíblias com versões infantis que explicam os princípios bíblicos para que eles meditem nos ensinamentos de Provérbios. Provérbios pode ser uma referência sobre o que ensinar aos filhos. Versículo 5: Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. O versículo 5 nos esclarece que o livro de Provérbios não é só para inexperientes, mas também para quem já tem bastante sabedoria, porque faz com que o sábio aprenda mais, que o sábio recorde-se dos princípios e valores todos os dias e continue se pautando por aquele caminho. E o versículo 6, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então, nós entendemos a conversa dos sábios quando nós lemos os provérbios, porque nós vamos tomando aquela forma de falar, aquela forma de enxergar o mundo, aquela forma de entender a vida que vai nos levando para um caminho de sabedoria. Então, quais são os objetivos do livro de Provérbios? Trazer sabedoria, instrução, informação para tanto para os inexperientes como também para aqueles que já são sábios, para que encontrem um caminho de longevidade, prosperidade, saúde, paz e uma vida que vale a pena de ser vivida. A terceira pílula. O princípio do conhecimento é o temor ao Senhor. O versículo 7 fala assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então aqui nessa pílula temos aqui algumas anotações, duas anotações. Primeiro, o que significa temor do Senhor? Temor significa respeito absoluto aos princípios e mandamentos do Senhor. Quem teme ao Senhor buscará conhecer mais da vontade do Senhor pela oração, pela leitura da Bíblia, pelo jejum, para separar-se para Deus, que corresponde à santificação. A palavra santificação significa ação de santificar. Santificar vem de santo, e santo vem de kadosh, que significa separado. Deus está separado das coisas erradas. Então, aquele que quer se achegar a Deus precisa orar, porque a oração nada mais é do que uma conversa diária com Deus. Conversar com Ele, quanto mais você conversa com Ele, mais você consegue percebê-lo. Quanto mais você conversa com uma pessoa, mais você a conhece. Quanto mais você conversa com Deus, mais você o conhece. Pela leitura da Bíblia, na Bíblia, Deus deixou os mandamentos e as instruções a respeito do que Ele deseja para nós. Então, a leitura da Bíblia, junto com a oração, na hora que você orar, Deus, o Espírito Santo, vai fazer você lembrar dos textos adequados para resolver cada situação. E o jejum consiste em você se privar de alimento por um certo período de tempo, com o fim específico de consagrar a sua vida para Deus. Você pode fazer o jejum de várias maneiras. Você pode acordar, dizer: Deus, estou abrindo um jejum e vou apenas beber água no período de 2 horas, de 3 horas.
até o meio-dia, por exemplo, só vou almoçar. E o meu propósito de hoje, de fazer essa privação do café da manhã, é colocar a minha vida em jejum. Eu estou me separando para orar, ler a Bíblia e reservar esse tempo para que eu possa me santificar, me aproximar do Senhor. Eu quero que o Senhor se mostre para mim. Você pode fazer isso por um dia, você pode fazer um propósito de 3 dias, você pode fazer um propósito de 7 dias, você pode fazer um propósito de 14 dias, de 21 dias e até de 40 dias, e dependendo daquilo que você está buscando como resposta de Deus, você pode fazer um propósito de fazer isso por 90 dias. Não faça isso se você não tem preparação fisiológica para isso. Se você resolver fazer um jejum de 90 dias, comece fazendo de um dia, veja como seu organismo reage e depois, quando você perceber que você faz isso bem, faça um de 3 dias e avance nessa caminhada com Deus. Propósitos de 40 dias já são propósitos em que Deus traz respostas de muitas coisas a respeito daquilo que nós queremos que Ele nos ajude e nos ensine. Agora, prosseguindo, o segundo ponto ali, temor também significa ter medo. Também significa ter medo. Então, aqui na primeira vez, temor significa ter respeito absoluto, mas temor também significa ter medo. Tremor de Deus, de que Ele é um Deus que é soberano e que Ele é todo-poderoso e que Ele também julga as ações humanas para fazer a sua justiça ser aplicada, fazendo cada um pagar pelas consequências de seus atos pecaminosos. Deus, Ele também realiza sua justiça sobre a terra. Então, o versículo, a terceira pílula é: o princípio do conhecimento é o temor ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, consagrar a nossa vida pela oração, pela leitura da Bíblia e pelo jejum, para conhecer a vontade de Deus e receber o conhecimento que nos permite encontrar um caminho abençoado. Aqueles que são insensatos desprezam essa sabedoria e desprezam o fazer a coisa correta, o ter a disciplina. Então, eles acabam pagando com a sua vida pelas consequências, pelas decisões que tomam. Porque assim como Deus, ele tem amor por nós e deseja que nós encontremos o caminho certo, ele também deve ser temido, no sentido de que ele é muito poderoso para realizar justiça sobre os atos errados que praticamos. A quarta pílula: ouça os conselhos dos seus pais e das pessoas que lhe querem bem. Os versículos 8 e 9 falam sobre isso. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Então, o primeiro ponto: quem escuta os pais, o padrasto, a madrasta, os tios, os avós, os pais dos amigos, porque muitas vezes nós temos amigos, vamos até a casa dos nossos amigos, e muitas vezes os pais dos nossos amigos estão ali falando conosco, e nós podemos aprender muitas coisas com eles. Quem escuta as pessoas que lhe querem bem, viverá como um rei, no sentido de que um rei, ele tem o governo da sua vida e estará sempre belo, como uma pessoa que está usando uma coroa e que está com enfeites no pescoço. Uma pessoa que está usando joias, como está escrito nesse trecho,
mostra que está bem consigo mesmo, que está confiante, que está alegre, que está feliz, que está com uma boa autoestima, que está forte emocionalmente, que não está com aquela necessidade de aprovação dos outros, tem a sua própria opinião, sabe o que tem que fazer e está com a capacidade de dizer não para tudo aquilo que é mal. A pessoa que escuta os conselhos, ela tem com ela a segurança de dizer não para os convites ruins. E essa é a quarta pílula. Seja uma pessoa autoconfiante. Não dependa da aprovação dos outros. Escute o conselho das pessoas que querem bem e que ensinam coisas boas para você. Você será como uma pessoa que está bem arrumada, que está bem, que está confiante. A quinta pílula é: você deve vencer as propostas do mal e saber de antemão que elas são sedutoras. Os versículos 10 até o 19 falam sobre isso. Vamos ler aqui. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, no versículo 11, se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. 12. Vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova. 13. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. 14. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. 15. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. 16. Pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. 17. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. 18. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. 19. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Então, o versículo 19 está dizendo: assim é o caminho dos gananciosos. Eles nem percebem que quando fazem coisas erradas, estão armando emboscadas contra eles próprios. Então, aqui, o primeiro ponto: a proposta dos maus é sedutora, pois o nosso corpo, após a queda é o momento em que a humanidade deixou de ser completamente inclinada para o bem. No livro de Gênesis, a Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher num estado de bondade. Nós não tínhamos no nosso corpo, militando contra nós, o desejo de fazer as coisas erradas. Mas depois que o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a saber o que é o bem e o que é o mal, mas esse conhecimento inclina o ser humano para o desejo, a vontade de fazer o que é errado. Perceba que existem muitas pessoas que têm uma inclinação de sempre falarem mal sobre si mesmas. Ah, eu não nasci com esse dom, eu não consigo fazer isso. Isso é um efeito da queda. As pessoas não têm a confiança de que eu sou filho de Deus. Então eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então eu posso todas as coisas em Deus, quando Deus está comigo, me dando a direção do que eu devo fazer, eu posso ir com confiança. Isso é algo que nós só conseguimos quando nós temos o temor ao Senhor, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, quando nós deixamos de olhar para as pessoas que estão à nossa volta querendo tirar a nossa confiança e confiamos totalmente em Deus. Então, hoje, nós temos que fazer um esforço
para conseguir chegar a fazer o que é correto. Mas existe uma inclinação, parece que o homem olha e ele vê uma mulher e ele sente a atração, muitas vezes a lascívia e a malícia, e o corpo se inclina para isso. As pessoas têm uma inclinação a prestar atenção nas falhas dos outros e fazerem fofocas e começarem a falar mal. Todas essas coisas são efeito da queda. Então, a proposta dos maus é sedutora. O nosso corpo, ele tem inclinação pelo pecado. O nosso corpo, após a queda, que está escrito em Gênesis 3, inclina-se para o erro, para o pecado, que significa errar o alvo. Nós temos em nós essa raiz que se inclina para o mal. Então, quando alguém vem e faz uma proposta, vamos fazer isso porque não vai dar nada, nós somos tentados a pensar, não vai dar nada. Segundo ponto ali na tela, temos que admitir isso, que o nosso corpo, a nossa alma tem as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas emoções. Tudo isso está na nossa alma. A nossa alma, o nosso corpo e a nossa alma, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções, elas desejam coisas que são ruins para nós. Basta perceber o quanto as pessoas gostam de açúcar, refrigerante, bebidas, comer até se encher de tanto que comeu, intrigas, contendas, tirar satisfação com o outro, justificar a si mesmo, estando errado, cobiça por ficar com alguém e até ter intimidade sem compromisso, levar vantagem e escapar das consequências. Admitir nossas fraquezas permite clareza sobre onde somos tentados. Quando eu tenho entendimento de que eu sou um ser que tem essa queda, essa inclinação para o mal, eu posso prestar atenção em mim mesmo e ver quais são as minhas fraquezas. Agora, aquela pessoa que fala, eu, fraco, eu não, eu sou forte. Essa pessoa fica cega para ver suas fraquezas e ela acaba caindo facilmente nos erros porque ela não enfrenta a verdade, que nós temos fraquezas. Prosseguindo no outro ponto, o conhecimento das áreas em que somos tentados permite-nos tomar ações preventivas para vencer as tentações. Então, se eu admito que eu sou um ser que passou pela queda, isso permite que eu tome ações preventivas para vencer as tentações, tais como, letra A, trocar as bebidas por água e sucos naturais sem açúcar. Então eu sei que eu tenho uma tentação por vício de bebida. Eu sei disso. Então eu começo a tomar atitudes para decisões de não vou usar a bebida. Vou começar a me policiar, a mudar os meus hábitos. Letra B, comer de forma mais saudável, reduzindo o consumo de embutidos enlatados. Embutidos são presunto, vina, essas coisas, salsicha, né? Letra C, incluir uma atividade física para cuidar da força do corpo e das suas articulações, prevenindo lesões e uma velhice com mais qualidade de vida. Então, a letra C, incluir uma atividade física para cuidar do seu corpo, preocupar-se com a sua velhice. Letra D, estabelecer amizades com pessoas que querem formar uma família, tendo um compromisso sério e que seguem princípios sólidos de administração de tempo, com o compromisso de honrar a Deus, estudar a Bíblia e seguir por caminhos corretos. Fuja daquelas amizades que querem só viver em prostituição, promiscuidade, em coisas erradas, porque elas estão destruindo a vida delas. Depois elas se arrependem
quando já estão com seus 28, 30 anos, e depois elas querem encontrar a pessoa certa, mas elas já estão cheias de feridas porque foram tomando decisões erradas quando eram mais jovens. Letra E. Falar apenas sobre coisas que edificam, sem fofocas, calúnia, difamação, xingamentos, agressividade, palavrões e opiniões sem fundamento, com achismos ilógicos, usando sempre o pensamento e a busca pelo conhecimento, inteligência, entendimento, prudência e sabedoria. Então, quando eu sei que eu tenho uma inclinação, que as pessoas têm uma inclinação a fazer isso, fofocar, caluniar, mentir, xingar, ser agressivo, emitir opiniões só com achismo, sem lógica, quando eu sei que existe essa tentação, eu sou levado a me prevenir em relação ao que eu falo. Aqui alguns versículos bíblicos, alguns textos bíblicos. O Salmo 12 fala a respeito daquelas pessoas que dizem: a boca é nossa, nós falamos o que nós queremos. Existem pessoas que são assim. O Salmo 15 fala como que uma pessoa chega ao céu. E o Salmo 15 fala: quem chegará ao céu será aquele que não difama com a sua língua, não fala mal do seu próximo, não usa a boca para o mal. O Salmo 101, versículos 5, 6 e 7 fala sobre as pessoas que falam mal dos outros pelas costas. Provérbios, capítulo 4, versículo 7, fala: adquira a sabedoria. O capítulo 6, versículo 16, fala que Deus abomina aqueles que gostam de intrigas e que separam os amigos. E o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 16, fala também: não fareis intrigas entre as pessoas, é mandamento do Senhor. Provérbios, capítulos 8, 9, 10 e 15. O 8 fala para buscar sabedoria. O 9 fala que a sabedoria está chamando todos para que a sigam. O 10 tem vários versículos falando a respeito de como usar a língua. E o 15 fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então tenha paciência em como você fala com as pessoas. Mateus capítulo 15, Jesus falou para os seus discípulos: a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Se a sua boca só fala coisas ruins, o seu coração está carregado de coisas ruins. Preste atenção no que você fala. Se você fala muitas palavras negativas, o seu coração está carregado disso. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 33 e 34, Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. Falar de coisas ruins, ficar falando a respeito de coisas que são pecaminosas, incentiva as pessoas a fazerem isso. Sabe aquelas rodas de conversa que ficam sempre sexualizando as coisas, fazendo aquelas brincadeirinhas de roupa, decote, coisa que está chamando a atenção, que a pessoa está atraente, que você está muito bonita hoje, essas brincadeirinhas que podem parecer inocentes, são más conversações. E Tiago, capítulo 3, fala que nós precisamos ter domínio sobre a língua e que não é justo que de uma mesma fonte, de uma mesma boca, saia água doce e água salgada. Você não pode dizer que é de Deus se você fala coisas que não são de Deus. Letra F. Outra ação preventiva. Quando eu sei que eu tenho uma inclinação pelo pecado, eu tomo uma prevenção. Eu oro sempre, em todo o tempo, para me manter focado em fazer a coisa certa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, fala assim: orai sem cessar. Você pode estar dirigindo, pode estar lavando louça, pode estar fazendo o seu trabalho, e você pode estar orando e falando: Deus, esteja comigo aqui, me orientando e me ajudando. E a letra G, quando você sabe que tem a queda, você medita sempre na palavra para fazer tudo o que nela está escrito
para acertar mais e dessa forma prosperar em todos os caminhos. Deus disse isso para Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8, nós lemos esse texto. Deus falando para Josué assim: medite nessa palavra de dia e de noite para fazer tudo o que está escrito nela, e fazendo isso você fará prosperar os teus caminhos. O sexto, então, a pílula número 5 é essa. Você deve vencer as propostas do mal e saber que são sedutoras. As pessoas do mal, elas fazem convites. Quando eu sei que eu tenho uma inclinação depois da queda de Gênesis 3, eu sei que muitas coisas eu vou querer fazer e que são erradas. Mas sabendo disso, eu posso tomar ações preventivas. E essas ações preventivas no corpo, quanto às minhas vontades, ao que eu falo, o que eu bebo, o que eu como, o que eu faço, fazem com que eu encontre um caminho melhor e fuja das propostas sedutoras. É sedutor você ficar bebendo, é sedutor você ficar no sofá, descansando, assistindo televisão e comendo sem praticar uma atividade física, porque você fica num estado de zona de conforto. É tentador você ficar assistindo programas de televisão ao invés de orar. É mais tentador você procurar alguma coisa divertida para o corpo do que você ler a Bíblia. Mas, sabendo da queda, eu posso tomar atitudes, ações preventivas. Sexta pílula: autorresponsabilidade. Ninguém pode dizer que não tem como conhecer o caminho certo. Aqui dos versículos 20 ao 23. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. 21. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Qual que é o discurso da sabedoria? Está aqui no versículo 22 e 23. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Então, para que nós possamos ter a revelação dos pensamentos de Deus, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nós precisamos acatar a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Os que são inexperientes precisam ir atrás da informação para receberem essa informação e tomarem a decisão correta. E quando o versículo 20 e 21 fala que a sabedoria clama em alta voz nas ruas, e ergue a voz nas praças e nas esquinas das ruas barulhentas, e nas portas da cidade faz o discurso, ela está dizendo o seguinte: existem igrejas em todos os bairros, em todos os lugares da terra. Existem padres, pastores, existem amigos e escolas. Todo mundo tem algum lugar onde pode buscar conselhos bons. Você pode conversar com o traficante de drogas, você pode conversar com uma prostituta, você pode conversar com todas as pessoas que estão envolvidas em coisas erradas e elas vão dizer: eu sei onde eu poderia encontrar o conselho certo, mas eu decidi fazer isso. Todo mundo sabe onde encontra o caminho. Então, a sabedoria está disponível em todos os lugares, principalmente nessa era da civilização, com tantos computadores e celulares com acesso a muito conteúdo. Provérbios 8,17 fala: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Tem uma outra versão que fala assim: e os que cedo me buscam me encontrarão. Quanto mais cedo nós buscarmos a Deus, mais cedo você vai poupar a sua vida de coisas ruins. E a sétima pílula é: a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. Vamos ler aqui os versículos 24 até o 33. 24.
Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. 26. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. 27. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. 29. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. 30. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. 31. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. 32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. 33. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então aqui nós vamos apontar o seguinte: existem muitas pessoas que tropeçam e que não admitem a sua culpa e agem como se fossem vítimas. Isso é o vitimismo. A culpa foi do meu pai, que não cuidou de mim, que não prestou atenção no que eu estava fazendo. A culpa foi da minha mãe. A culpa foi porque eu estava na escola e aquele professor não me ajudou. A pessoa sempre vai procurar uma desculpa e colocar a culpa nos outros. Você precisa assumir a sua autorresponsabilidade. Nós somos autorresponsáveis pelas nossas decisões. Se alguém está faltando com a sua missão, então nós precisamos perceber que as pessoas, mesmo as que nós amamos, falham. Nosso pai pode falhar, nossa mãe pode falhar, mas muitas pessoas eram filhos de pais bêbados e disseram: eu não vou ser um bêbado. Muitas pessoas eram filhas de prostitutas e disseram: eu não vou seguir o caminho da minha mãe. Então, aquela ideia de que a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, é algo que não é verdade. Você pode decidir ser diferente seguindo o caminho da palavra de Deus. Ponto 2. É melhor assumir os próprios erros, autorresponsabilidade e corrigir os passos para mudar de vida. Você pode ver o exemplo ruim e dizer: eu não vou fazer isso. Vou falar aqui a respeito do Cristiano Ronaldo. Todos conhecem ele, é um grande jogador de futebol, tem uma preocupação imensa com a saúde, e ele conta que o pai dele era bêbado e ele disse: eu não vou fazer isso. Melhor do que ter que consertar, indo para o terceiro ponto, é meditar na palavra de Deus e ter uma vida de comunhão com Deus pela oração para não errar. Porque o erro em si já traz dissabores, amarguras, tristezas, consequências ruins a serem enfrentadas e sempre leva um tempo até você conseguir voltar ao zero para recomeçar. O último ponto: quanto mais vezes eu tropeçar, mais vou ter que recomeçar. Então, quanto mais vezes eu tropeço, mais recomeço e atraso minha vida, fazendo dela uma sucessão de recomeços, ao invés de seguir por uma linha reta e sempre avante. Então, essas são as 7 pílulas de Provérbios, capítulo 1. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.